Eu sou Jurema Salles e esse é o episódio número 1 do Radar Paralímpico. Eu sempre acreditei. Saudação! Esse é o Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar. Neste podcast, você vai conhecer, lembrar e torcer para os atletas paralímpicos. Aqui você vai ouvir a história dos esportes paralímpicos, o percurso dos atletas brasileiros que iniciaram essa jornada, os seus feitos atuais, quem vai para as Paralimpíadas de Paris, as pautas do Comitê Paralímpico Brasileiro e entidades afins, o apoio governamental e tudo isso orientado por um olhar cuidadoso de quem pensa comunicação. Ufa, muita coisa, né? Mas tudo isso é do que o esporte paralímpico precisa, merece e vai ter no Radar Paralímpico. Venha se surpreender com os resultados dos paratletas aqui no nosso podcast. Aqui, atleta paralímpico é lembrado e comemorado todos os dias, não só de 4 em 4 anos. Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar, é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora, rumo ao pódio! Eu me chamo Pedro Ernesto, carinhosamente chamado de UP, e divido a bancada aqui com a minha amiga Jurema. Hoje vamos falar sobre a apresentação e contexto histórico do esporte paralímpico mundial, com participação especial do paratleta Daniel Dias e da professora PhD Tatiana Eugenberg. Espero você acompanhando nossos episódios a partir de agora. É só acessar nas plataformas Amazon, Spotify e Deezer. Clique no botão seguir para receber todas as novidades do nosso podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E, como para nós, os atletas paralímpicos estão em outro patamar, segue a gente também no Instagram. Na rede social, você poderá visualizar quem somos, quem convidamos e muito mais. Mandem perguntas e sugestões para o nosso programa. Que deem a largada, nossas medalhas estão chegando. Vamos ouvir o que o nosso maior medalhista, Daniel Dias, falou para o Radar Paralímpico. Encontramos uma frase emblemática do Daniel Dias. A vida é feita de escolhas. E nosso podcast é do Audiolab da UERJ, que tem como objetivo de levar o esporte paralímpico até lá, expressão também usada pelo nadador. E esse lá, para o Radar Paralímpico, significa colocar o esporte paralímpico no patamar que lhe é devido. Acolhimento em massa do público, divulgação adequada, investimentos necessários, dentre outros fatores. E o que o Daniel Dias sugeriu como participação da sociedade para que esse até lá chegue? Realmente é uma das frases que eu gosto muito e que eu acredito, né, que a nossa vida ela é feita de escolhas e que isso realmente faz uma grande diferença em como a gente leva a vida, né? E gosto muito de quando vocês falam, né, o até lá, falando de esporte paralímpico. E eu acho que se pudesse sugerir algo, né, a gente sempre sonha enquanto atleta e agora mesmo que não esteja no alto rendimento, mas sempre defendendo o esporte paralímpico, a gente sempre sonha com esse até lá, que chegue logo, né, que chegue e a sociedade passa a perceber o esporte paralímpico como de fato ele merece. Mas tudo eu também vejo que é um processo, uma caminhada, uma escolha que nós atletas, que dirigentes, que todos estejam empenhados para que o esporte paralímpico possa chegar onde ele merece, né? Estar onde ele merece. Vamos conhecer o que a história dos Jogos Paralímpicos tem em comum com a vida do Daniel Dias. As Paralimpíadas surgiram em 1960, com o transbordar do tratamento médico de combatentes da Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas foram encorajadas a praticar esporte com o intuito de reabilitação, de elevar a qualidade de vida de quem adquiriu sequela de lesão medular no combate. Então, perguntamos ao Daniel o que fez ele escolher a prática de esporte, o porquê de ter sido a natação e quando ele percebeu que tinha vocação para ser nadador no nível profissional. Realmente, quando eu paro para olhar, né, a minha história e ver como tudo aconteceu muito rápido, né? 2 anos se passaram, eu já estava na minha primeira Paralimpíada e ter esses resultados expressivos, né? Ganhar 9 medalhas numa primeira Paralimpíada é algo sensacional, é algo que realmente é surpreendente, mas que eu sempre acreditei. Isso é a pura realidade
que é o que eu sempre falo, que nós temos que acreditar nos nossos sonhos, nossos objetivos, nas nossas metas. É claro que tem muito de talento, tem muito do dom, então eu diria assim que eu não recorreria, né, mas que além da parte física, de todo o treinamento, eu diria que para que tudo acontecesse foi realmente o dom que Deus me deu, que eu pude lapidar isso, né, e fazer com excelência. Vamos fazer uma breve pausa no quadro No Pódio. Eu sempre acreditei. Seguindo no quadro No Pódio, trazemos mais contribuições do nosso recordista Daniel Dias. As Paralimpíadas ganharam notoriedade em poucos anos de existência, em sua 8ª edição. Para o Daniel, bastaram 2 anos praticando natação e uma única participação nas Paralimpíadas, Pequim 2008, e conquistas de suas primeiras de muitas medalhas de ouro começaram. Ainda assim, o Daniel diz: para muitos minha história é surpreendente, mas não para mim, que buscava excelência em tudo. É incontestável seu foco, sua disciplina, sua obstinação. Ao mesmo tempo, é inegável o nível magistral de seus resultados. Então procuramos saber como ele se preparou para atingir esse nível. A história do Paralímpico é justamente isso, né? A gente vê o quanto isso foi importante naquela época e o quanto o esporte como ferramenta, né? O quanto o esporte ele é incrível, ele transforma vidas, ele transformou a minha vida. E aqui não estou falando do alto rendimento ainda, né, mas sim a prática esportiva, o bem-estar que o esporte causa para nós. Então, eu sempre gostei de esporte, fui uma criança sempre ativa, que praticava a atividade física, o esporte, e o que me fez escolher justamente foi essa vontade de ser um atleta. Após assistir a Atenas 2004, eu pude conhecer o esporte paralímpico, que até então eu não conhecia. E ali com 16 anos eu começo a praticar natação, porque eu pude ver o Clodoaldo Silva, né, uma outra grande referência do esporte paralímpico, e comecei a praticar, comecei a treinar, comecei a me dedicar, e ali eu percebo que eu tenho uma vocação aí para o esporte de alto rendimento e começo a me dedicar ainda mais para que eu pudesse ir para uma competição, e que aconteceu muito rápido. Isso foi final de 2004, início de 2005. 2005 eu já vou para a minha primeira competição. Sabemos que fenômenos também se despedem das competições. Vamos ouvir nosso atleta sobre sua decisão de subir no pódio da gestão, de passar a atuar nos bastidores. Sua despedida foi nos Jogos de Tóquio. Daniel falou sobre acreditar nos sonhos independentemente das limitações, e vai nos contar sobre o que ele acredita ser sua importância para o esporte em geral, sendo exemplo e inspiração para a sociedade e as futuras gerações. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, né? Você nadar a sua última Paralimpíada, competir a sua última prova, e pensar que não vai ter mais, né? Não vai ter mais aquilo. É uma decisão difícil para o atleta, mas que realmente é o que eu sempre digo, né? De acreditar nos sonhos, que a deficiência ela não nos limita. E eu fico feliz de hoje ser aí uma referência, eu fico feliz de hoje ser um exemplo e inspiração para muitas pessoas, e principalmente para as muitas pessoas sem deficiência. E se eu posso, né, deixar uma mensagem e dizer, eu continuo dizendo, né, que acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite no seu objetivo e busque ser uma referência no que você faz. Busque ser um exemplo no que você faz. Busque ser uma inspiração no que você faz. Faça com excelência, porque nós estamos carentes de bons exemplos. Nós estamos carentes que essa geração possa olhar para nós e ver que existe esperança, que existe um futuro melhor, mas a gente tem que fazer com excelência. O exemplo, ele é muito mais do que uma fala bonita. É você ser o exemplo, você fazer acontecer. E eu acho que isso é muito importante, cada um de nós ter essa missão, ter essa visão de que realmente todos nós podemos ser exemplo e inspiração para alguém. Esse é o episódio número 1 do Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar. Compartilhe esse episódio com os amigos. Entre lá na @UERJ-Audiolab e @Escola de Narradores no Instagram. Converse com a gente.
No quadro Pira Paralímpica, a gente vai falar sobre tudo o que mantém a chama do esporte adaptado acesa. A importância dos meios de comunicação para dar visibilidade e direcionar adequadamente a percepção sobre o trabalho dos paratletas. As medidas de gestores governamentais e institucionais ou a falta delas. E mudança no comportamento de patrocinadores. Estreando nosso quadro, uma importante pesquisadora sobre o tema comunicação e paradesporto, a professora PhD da Universidade Federal de Roraima, Tatiane Wilgenberg. Entrevistamos o Daniel Dias, que trouxe uma percepção de que os paratletas são lembrados de 4 em 4 anos com as Paralimpíadas. Olhando essa competição como um entretenimento, a professora e PhD Tatiane explicou como os meios de comunicação podem contribuir para que esses competidores alcancem o imaginário do público em um intervalo menor. Eu tenho conversado muito sobre isso nos últimos meses com vários outros pesquisadores, mas eu também tive a oportunidade de conversar com treinadores e com atletas, e todo mundo tem essa mesma opinião, né, de que os atletas paralímpicos, eles só são lembrados a cada 4 anos nas Paralimpíadas, e são lembrados, assim, muito superficialmente, porque quando a gente faz uma comparação de como a mídia cobre as Olimpíadas e como a mídia cobre as Paralimpíadas, a diferença é gigantesca, tanto em quantidade quanto em qualidade da cobertura, né, em termos de cuidado com a linguagem, cuidado com a construção narrativa dos jogos e dos atletas. Então, eu acho que tem vários caminhos que a gente pode seguir. Tanto a mídia estar mais atenta a alguns atletas e a alguns esportes em que o Brasil tem bons resultados, e a gente tem vários atletas e vários esportes em que o Brasil se destaca. Nas últimas Paralimpíadas, nós ficamos, se não me engano, em 7º no quadro de medalhas. Então, o Brasil é reconhecido internacionalmente como uma potência paralímpica, e isso não acontece a cada 4 anos. Esses atletas participam de competições internacionais, tem várias competições nacionais. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem uma estrutura de comunicação muito boa, então tem um contato com a mídia, há uma facilidade de contato da mídia, pelo menos a experiência que eu tive prévia, né, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, foi de uma facilidade de contato, de conseguir o telefone dos atletas, ou de conseguir atingir esses atletas por uma entrevista, banco de imagens, acesso aos locais das competições quando elas acontecem no Brasil. Então tem essa facilidade, mas eu acho que também o Comitê Paralímpico Internacional, ele precisa tornar não só os Jogos Paralímpicos, mas o esporte paralímpico, o esporte adaptado, mais interessante para o público. Uma competição exclusiva para paratletas já é um passo significativo na luta da equidade e igualdade de direitos para pessoas com deficiência. A professora e pesquisadora vai falar sobre quais mudanças de inclusão social no esporte adaptado podem ser atribuídos ao trabalho dos meios de comunicação. Eu acho que a gente, olhando especificamente para os Jogos Paralímpicos, a própria mudança de narrativa dos meios de comunicação, né, ao longo dos últimos eventos, eu acho que mostra o quanto que as discussões que a sociedade está empreendendo e que a mídia está indo junto, né? Porque eu acho que é uma relação simbiótica. A sociedade vai mudando, a mídia vai mudando também, e a gente vai fazendo essas alterações juntos. Há alguns anos atrás, quando a gente vai analisar a forma com que a mídia retrata o atleta e cobre os Jogos Paralímpicos, a gente vê muito mais histórias de superação, de exemplo. Dentro dos estudos dos Jogos Paralímpicos e mídia, tem o estereótipo do super creep, que seria o super deficiente, né? Que a gente pode até aproximar do super-herói, na construção do super-herói dos atletas olímpicos. Mas aqui tem uma grande diferença. O atleta olímpico, às vezes, é retratado como, o fulano, eu lembro que tinha acho que era o Serginho do vôlei, tinha muito uma história construída sobre ele de, ele era pobre e tinha dificuldade, aí tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar 3 conduções para chegar no treino, e às vezes a pessoa tinha que trabalhar. E aí vai construindo toda uma dificuldade que a pessoa começou lá no início da carreira, mas aquilo foi esperado. Essa construção, né, da trajetória do herói, ele teve ali uma situação difícil na vida, ele superou, e aquilo faz parte do passado.
Quando a gente transfere isso para a pessoa com deficiência, é uma superação baseada na deficiência. Só que a deficiência está no corpo, então é como se a pessoa tivesse que superar o próprio corpo todos os dias. E não é isso que elas, né, que algumas delas gostam de ver retratado. Eu tenho acompanhado a forma com que a mídia tem construído os atletas. Isso tem melhorado, não está zerado, a gente ainda encontra muitas matérias que são produzidas no sentido de, até dentro dos estudos teóricos, né, que vai para o pornô de inspiração, que é representar a vida de uma pessoa de uma forma que você se sinta bem e inspirado por ela, mas não inspirado no sentido de, poxa, né, a pessoa batalhou para conseguir atingir alta performance, nossa, né, é super campeão, né, como o exemplo do Daniel Dias. O cara tem muita medalha, ele tem muita história para contar de como a natação, ou ele como atleta, é um cara super bem sucedido, porque conseguiu vitórias assim que atletas olímpicos não conseguiram, né? E ele não é tão conhecido ou tão celebrado pela mídia quanto um atleta que ganhou uma medalha numa Olimpíada. Então, eu acho que a mídia ela é muito importante para focar nesses pontos de olhe para o atleta, né? A gente às vezes quer contar uma história para trazer alguma conscientização sobre a necessidade de acessibilidade, sobre uma discussão sobre deficiência. É importante, mas por que a gente precisa continuar construindo essa ideia do super deficiente durante os Jogos Paralímpicos, enquanto o cara, o atleta ou a atleta estão ali num momento super importante da vida, super importante da carreira, que é o topo, né, desse momento quase mágico. Vamos fazer uma breve pausa no quadro Pira Paralímpica. Mídia, olhe para o atleta. Como é o nosso primeiro episódio, é interessante explicarmos para os ouvintes algumas características do esporte paralímpico. Pedimos para compartilhar conosco o que ela considera importante. Para a pessoa com deficiência, assim, durante vários anos ela se entendeu enquanto pessoa com deficiência, participava do esporte paralímpico, se tem uma identidade enquanto atleta e de repente não pode mais participar porque um sistema de classificação diz que ela não é mais uma pessoa com deficiência. Então, tornar esse sistema de classificação mais fácil para o jornalista entender, porque é um sistema que leva em consideração não só o corpo do atleta, mas a funcionalidade do corpo, como que aquele corpo funciona dentro de determinado esporte, que tipo de movimento que ele pode fazer, ou que ele consegue fazer. A gente consegue entender que existe essa mudança, né? O próprio atleta, muitas vezes, quando ele tem uma doença degenerativa, ele pode mudar a cada 4 anos de uma classificação para outra, mas tornar o esporte mais atraente para o público é uma função do Comitê Paralímpico Internacional e eu acho que também é uma função da mídia. Por que tem uma pessoa que não tem braço, que está correndo junto com uma pessoa que tem o braço? Como que funciona isso? Porque muitas vezes não é visível a diferença. Então, se a gente não tem uma educação do público, né, e essa educação ela passa tanto pela mídia esportiva quanto pela mídia tradicional, a própria educação com relação à representatividade da pessoa com deficiência em outros âmbitos. Eu acho que é muito interessante, eu acho que a classificação ela é essencial para o esporte paralímpico, né, para o esporte adaptado, porque é preciso entender o corpo do atleta. Agora, a Tatiane Hugenberg cita reportagens que abordam adequadamente o paradesporto e atletas paralímpicos. Os jornalistas, a mídia, ela precisa ter muita consciência na hora que está escrevendo. Linguagem é importante, palavras importam, construções narrativas e discursivas são importantes. Então, os jornalistas precisam ter consciência disso quando estão fazendo a cobertura dos Jogos Paralímpicos e até em questões fotográficas. Alguns anos atrás eu participei de um evento da Intercom e eu coloquei até uma foto do Daniel Dias numa apresentação que saiu, se não me engano, na Folha, uma foto lindíssima dele debaixo d'água. A deficiência está visível, mas a foto assim ficou maravilhosa. E eu lembro que uma jornalista na época me falou: o meu jornal não publicaria essa foto porque pode chocar.
E os meios de comunicação, eles são importantes para que a gente tenha contato com corpos diversos. E isso é uma discussão que a sociedade vem tendo, né? Dentro até dos estudos feministas, os corpos diversos das mulheres. Então, a nossa sociedade ela tem uma diversidade muito grande e essa diversidade precisa ser celebrada, precisa ser mostrada. Quanto mais contato nós temos com corpos diferentes, mais fácil fica de que a gente possa entender aquilo como parte da sociedade. Então, se eu não tenho uma pessoa com deficiência na minha família ou no meu grupo de amigos, se eu não tenho um contato diário, a única fonte de informação que eu tenho sobre esse grupo vem da mídia. E se a mídia me traz uma imagem estereotipada e eu não tenho outra fonte que vai me fazer contrapor aquela ideia, eu vou aceitar. Então, eu vou aceitar a ideia da pessoa com deficiência como coitadinho, como vítima, como fardo. Quanto mais vozes diversas a gente tiver, mais fácil é eu ter acesso a ideias diferentes de que não, uma pessoa com deficiência pode ser atleta, pode ser advogado, ela transita na sociedade, ela casa, ela não casa, ela tem filhos, ela não tem filhos, ela toma decisões por si, ela fala sobre si, mas o exemplo da Folha, que manda sempre o mesmo jornalista para fazer a cobertura dos Jogos Paralímpicos, eu acho que isso é importante porque isso até foi uma questão que vários atletas levantaram durante a entrevista que eu fiz com eles na minha tese de doutorado, que mandam jornalistas que não conhecem os atletas, que não conhecem o esporte. Então, a gente faz isso no jornalismo esportivo, é sempre o mesmo setorista, é a mesma pessoa que vai cobrir o Flamengo, então a pessoa fica ali, indo todo dia, conhecendo os atletas, os técnicos, o pessoal que trabalha no Flamengo, então, é a mesma pessoa que vai cobrir o vôlei, então tem um conhecimento sobre as regras do jogo, sobre os diferentes times, sobre os atletas. A Folha faz isso e o jornalista que cobre os Jogos Paralímpicos para a Folha, um deles, é uma pessoa com deficiência. Então, também é uma pessoa que tem um local de fala, que é importante, né, mostrar que há uma diversidade. Eu acho que a construção dos Jogos Paralímpicos em 2016, acho que 2020 também, foi de alguma forma positiva, né, com cada vez mais o uso de palavras que não designam o atleta pela sua deficiência, mas enquanto atleta, enquanto alguém bem-sucedido, e várias construções que têm a ver muito mais com a identidade dessas pessoas enquanto atletas do que enquanto pessoas com deficiência. Eu acho que é muito mais um processo do que um exemplo específico que eu tenho para mostrar. Fica parecendo que a gente também tem que cobrir o esporte paralímpico como positivo. E isso é uma coisa que eu percebi até em 2016, quando a mídia construiu ali 2 atletas específicos como grande chance de medalha, e de repente esses atletas não ganham, e ninguém fala nada sobre isso. Tipo, legal, competiram. E não é assim que a gente trata os atletas olímpicos, né? Há ali uma expectativa, se essa expectativa não é encontrada, a gente não ganha a medalha, há uma construção do fracasso. E isso também precisa estar presente nos Jogos Paralímpicos, porque são atletas, né? Como falou a professora Tatiane Ilgenberg, mídia, olhe para o atleta. Pedimos ao Daniel Dias para nos contar uma entrevista feita com ele que o marcou. Na verdade, uma reportagem, se eu posso dizer, foi fazer parte aí tocando bateria, né, da música de abertura do Esporte Espetacular, e ali eu pude fazer parte, né, daquele movimento ali, e de vários atletas tocando algum instrumento ou até mesmo cantando para encerrar o Esporte Espetacular, né? Então aquele momento foi muito marcante. É chegada a hora da cerimônia de encerramento. Vamos fazer uma linda festa para seguirmos na memória de nossos ouvintes e para deixar a vontade de que o próximo episódio chegue logo. Muito obrigada, amiga ouvinte. Gostou do nosso programa? Pois é, mês que vem temos muito mais. No nosso episódio 2, vamos falar sobre o contexto histórico do esporte paralímpico brasileiro. Já se animou, né? Nós também. No próximo mês, temos esse encontro marcado aqui no Radar Paralímpico. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral e direção de Felipe Mostaro. Roteiro de Jurema Salles, produção e edição de Jurema Salles e Pedro Ernesto. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.
Vem coisa boa por aí. Segue a gente. Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar.